Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 7 de março de 2016, segunda-feira. Vamos então às movimentações do nosso mercado, depois de uma semana muito agitada, né? Aqui. Então, semana passada a gente teve movimentações muito fortes, muito atípicas no mercado. Foi uma questão de uma conjuntura favorável internacionalmente dizendo, em termos de direção de mercado, e toda a questão do noticiário da Lava Jato, né? Na sexta nós atingimos os 50 mil pontos, que é um ponto de resistência muito importante para o mercado, né? Nós não tivemos já na sexta-feira nenhum sinal de reversão, mas o mercado atingiu um alvo importante com um nível bastante grande de sobrecompra. Então, nossa expectativa seria por um freio, né? Que o mercado viesse a respirar na segunda-feira, talvez já formando aí algum sinal de reversão. O dia de hoje foi tipicamente aquele dia de ressaca, um mercado sem direção. Tá? A gente fechou com uma alta de 0,33%, uma altinha bem leve, formando um candle de pequena amplitude, que pode ser visto, né, nesse posicionamento como um sinal de possível reversão caso o mercado venha perder essa mínima. Não é um sinal forte, tá? Não é um sinal forte de reversão. Candles pequenos não costumam ser sinais muito significativos. Geralmente os melhores sinais de reversão são candles mais amplos, com bastante volume. O volume chegou a ser acima da média, mas em comparação com os volumes recentes chega a ser um volume meio baixo. Então acho que vale até se arriscar em operações na ponta vendedora, principalmente por conta do stop ser bastante barato. Mas existe uma boa chance do mercado ficar andando meio de lado aqui, tá? E não fazer um movimento mais agudo, pelo menos por hora, enquanto não há uma sinalização mais forte realmente de queda. Então é aquele tipo de cenário que ter a possibilidade de acompanhar no intraday pode ser uma boa para quem tem um pouco mais de experiência, tá? Mas sem sombra de dúvida nós estamos numa zona muito importante de resistência no gráfico diário, e é bem desaconselhável abrir posições de compra no curto prazo com o mercado onde está. O mercado realmente precisa respirar, seja através de uma correção mais aguda, seja através de um movimento mais lateralizado. Se o mercado começar a corrigir, onde é que a gente poderia ter suporte? Olha, não tem nenhum suporte próximo realmente relevante. A gente teria essa média móvel de 200 aqui, e sendo essa máxima aqui de sexta-feira um topo, a gente poderia fazer a retração de Fibo, tá? Para achar uma zona de suporte próxima a 46.500 pontos. Talvez o mercado não chegue nem até aqui. Já acreditaria até num suporte um pouco mais acima na média móvel de 200 mesmo, e na antiga linha de retorno do canal de alta que foi rompido e duplicado. Ok? Agora vamos dar uma olhada no mini índice. O mini índice fez um inside day. Também a gente poderia até se arriscar numa operação de venda, mas prefiro realmente focar numa brecha intradiária. E no gráfico intradiário nós temos isso aqui, tá? O mercado fica andando de lado, oscilando em torno da linha d'água, não deu operação no pregão de hoje, as bandas vão se fechando, o volume foi diminuindo, tá? E a gente pode inicialmente focar na resistência em 50.700, que foi a máxima de sexta-feira, e a zona de 49 mil pontos, que foi próximo da mínima de sexta-feira. Mas um olho mais atento começa a perceber a formação de um triângulo simétrico. Vamos fazer o seguinte: reparem aqui que nós temos esta LTB e nós temos esta LTA, né? Alguém mais agressivo poderia buscar operações, principalmente na ponta vendedora, no rompimento desse fundinho aqui, tá? Trabalhando com stop acima da máxima que o pregão tiver realizado até então. É uma abordagem mais agressiva, tá? O mercado fica realmente mais solto para desenvolver um movimento corretivo, caso consiga efetuar o rompimento dessa zona aqui dos 49 mil pontos, 48 mil
860. E se o mercado for para cima? Bom, se for para cima, dependendo do caso, a gente pode operar, mas eu focaria só no intraday, então, e não esperaria que o mercado fosse muito longe. O mercado americano segue em alta lenta, porém constante, vai se aproximando aqui da média móvel de 200 do gráfico diário. Esse é o gráfico do índice Dow Jones. Não há sinal de reversão, então a expectativa é de alta. E se vier a corrigir a cabeça desse fundo duplo, seria um forte suporte por volta dos 16.460. A S&P 500 futuro também apresentou uma leve alta hoje, também em busca da sua média móvel de 200, não há sinal de reversão, e caso ocorra algum movimento corretivo, a zona próxima aqui aos 1932, 1937, 1940, seria um patamar de suporte bastante importante, e eu veria isso como uma oportunidade até para posicionamento na ponta compradora. Claro, você vai ter que avaliar quando o mercado chegar lá. No intraday, a gente já vê um suporte bem importante em 1985 no gráfico do S&P 500 futuro. O rompimento dessa zona para baixo pode dificultar o cenário de alta, pode dar início até algum movimento corretivo. Então esse é um ponto importante no intraday. No dólar, nós tínhamos um cenário com fechamento de sexta, na minha leitura, altíssimo no curto prazo. O dólar atingiu o alvo que eu imaginava ser atingido daqui a mais tempo, que era a faixa aqui dos 3.700. A gente teve um candle de força totalmente fora da banda de Bollinger, muito próximo à média móvel de 200. A superação da máxima permitiria a compra. Essa compra foi acionada, mas o dólar não evoluiu muito. Também não era nenhuma compra muito forte, mas ainda vejo o dólar com um bom potencial de insistir um pouco mais nesse movimento de alta, pelo menos para testar a faixa dos 3.860 como resistência. Foi o último suporte rompido. No intraday, o dólar praticamente fechou o gap da sexta, mas não fez isso de uma forma agradável. A gente também vê aqui um pregão com uma característica mais search and destroy, passa para baixo da linha d'água, passa para cima, não gerou posicionamento nenhum. Entrou uma pressãozinha vendedora no final do pregão, com as bandas mais ou menos já estreitas. Isso aqui pode, sei lá, o dólar não está conseguindo demonstrar força nesse movimento de alta. De certa maneira isso me lembra um pouco uma cunha, mas eu teria que testar aqui. O cenário, um movimento de alta, do ponto de vista intraday, só ficaria tranquilo realmente com o rompimento desse fechamento de gap. Os preços passando para cima desse ponto, o cenário fica mais tranquilo daí para um movimento de repique. O dólar, apesar de ter acionado essa compra no gráfico diário, que é uma compra fraca, recebeu um C+ apenas, pode ainda sofrer fortes pressões vendedoras no intraday. E o juro fazendo um movimentozinho de alta, mas ainda dentro de um cenário de domínio vendedor. A gente não alcançou nenhum suporte mais relevante, e a confluência de médias aqui, por volta dos 14.733, deve ser um obstáculo importante para o movimento de alta do juro aí no curto prazo. Indo para as ações, a Vale surpreendeu hoje, abriu num Monster Gap, pulando o candle de sexta-feira, que abria possibilidade já para um cenário de venda, a ser acionado, ser confirmado o cenário pela perda mínima, então a gente não teve esse acionamento. A Vale subiu mais um pouco e atingiu a média móvel de 200, fazendo um candle muito parecido com o de sexta-feira, só que de cor trocada, um candle vazado. O que motivou essa alta da Vale, que foi significativa essa alta de 9%, foi, pelo que eu pude me informar, uma alta muito importante de uns 20% do minério de ferro lá na China. Mas isso parece uma coisa meio pontual,
eu vejo a Vale já bastante esticada e ela deve logo oferecer aí algum sinal de venda. Mas, de novo, eu não considero o sinal de hoje um sinal forte na Vale 5. É um candle de dúvida vazado, não é um sinal muito forte. Então, eu prefiro focar realmente em operações no intraday, tá? Para buscar essa venda. Mas a perda mínima pode permitir venda? Pode. Tendo stop, tudo pode. Um stop acima da máxima de hoje, acima dessa média móvel de 200, idealmente. Tá? Eu não deixaria o papel solto. Eu não usaria stops muito longos. Eu preferiria errar, né, ser estopado e depois refazer a posição do que deixar um stop muito longo. A Vale 3 também faz uma alta hoje, não foi tão forte quanto a da Vale 5. E formou também um candle de indecisão, a perda mínima também poderia gerar um movimento corretivo. Mas, de novo, aqui também focaria mais no intraday. A BRAP vai estar no mesmo cenário. Tá? Perda mínima também poderia permitir um movimento corretivo. Mas, de maneira geral, pessoal, o mercado ainda não está sinalizando venda. Na sexta-feira ainda não estava, agora segunda-feira a gente ainda não teve uma sinalização mais significativa de reversão. Pelo menos nada que indique uma reversão forte, de maneira geral, no mercado. Tá? Então, muito cuidado com vendas. Elas podem ser feitas, mas com cuidado. Petrobras apresentou uma altinha hoje de 2,08%. O petróleo continua subindo bem, não há sinal de reversão no petróleo, apesar de estar alcançando uma zona aí de resistência. O conjunto de candles aqui de sexta e de hoje na Petrobras não me sugere venda. Tá? Então, eu sigo acompanhando o suporte estabeleceu aqui próximo a R$ 7,00 como ponto de gatilho para vendas, mas com foco mais intradiário. PTR3 está até um pouquinho mais convidativa para venda, batendo ali na média móvel de 200 sem ter conseguido romper ela, mas também tem que tomar bastante cuidado. Tá? Ambev conseguiu superar a máxima de sexta-feira, com isso confirma a compra que eu vislumbrei, né, com o fechamento da sexta-feira. Vejo o potencial na Ambev para o papel continuar esse movimento de alta, apesar do mercado talvez não seguir no mesmo ritmo. Tá, então a compra foi acionada e caso ocorra aí uma correção, a gente tem suporte no que antes era resistência, na faixa dos 18,70, 18,65, a gente tem suporte para partir agora, e o alvo para esse movimento de Ambev deve ficar por volta lá dos 20,40, talvez até acima disso. No setor de siderurgia, a Gerdau conseguiu superar a máxima de sexta-feira, mas não sustentou o movimento lá em cima. Ainda assim, vai ganhando força o cenário autista, bastante volume, tá? E já se torna mais provável que o papel realmente tenha, né, rompido essa zona toda de resistência. A partir de agora, eventuais correções têm boas chances de segurar, né, nessa faixa entre 4,25 até uns 4,55, sentir suporte nesse patamar. E assim, num prazo maior, a Gerdau prosseguindo um movimento de alta com alvo na faixa dos 6,70, 6,90. Tá? Eu havia mencionado no de farol que ao invés de buscar uma compra na Gerdau, na superação da máxima sexta-feira, eu preferiria Goal 4. Goal 4 acionou, tá? Também não deslanchou, mas o cenário, para mim, na minha leitura, também é positivo. Uma eventual correção, pode acontecer um pullback, né? Suporte 1,49 em especial. A CSNA era o papel que estava mais forte, e hoje prosseguiu no movimento de alta, chegou a superar os 10% de alta. Chegou a ter uma alta de uns 14%. O papel já se encontra bem próximo do topo lá de 2015, por volta dos 9,30, que seria um alvo para esse movimento. A gente até buscou uma operação de day trade no rompimento do primeiro movimento hoje, mas ela acabou sofrendo stop no 0 a 0. O papel não conseguiu prosseguir.
E eu acho bem perigoso tentar, a partir do ponto atual, abrir posições de swing trade. Tá? Se o sujeito já não está dentro a alguns pregões. Tá? Mas o papel deve assistir um movimento de alta em busca dos 9,30. Correções provavelmente seriam pontuais aí. Vale a pena acompanhar esse papel no pregão de amanhã por conta desse forte estreitamento de bandas, né? Trades relacionados com rompimento de linha d'água podem ser bem interessantes. Os em 5 faz uma altinha hoje de 7,35%, tá? no Inside Day. Tem o Arami? Tem, mas não está com cara de venda ainda. Então muito cuidado. Os em 3 está um pouquinho mais convidativa para uma venda, mas também seria uma venda curta, provavelmente para buscar a média móvel de 21 períodos. Tá? Se houver o rompimento na usa em 3 da faixa aqui dos 4,46, a coisa pode ficar interessante para uma compra. Tá? Em especial se o mercado conseguir marcar um pouquinho mais claramente um topo aqui, que nós ainda não temos. Tá? A gente teria que ter mínimas mais baixas. Então, a gente teria bem marcado um topo ou rompimento, daí geraria uma compra interessante. Setor bancário, financeiro bancário. Bradesco tinha fechado muito bem na sexta-feira, mostrando força ainda. No pregão de hoje o papel devolveu um pouco, fez aí um candle preto, mas ainda não está com cara de venda. Tá? O que não impede que possa surgir oportunidades de venda, obviamente. Tá? Mas essas provavelmente surgiriam num horizonte intradiário. Tá bem marcado o suporte entre 25,67 e 25,60. Para eventualidade de um rompimento, para fechamento desse gap, talvez buscar média móvel de 200. Mas eu não acho que esse gráfico esteja convidativo para vendas de swing trade. Tá? Talvez feche o gap e não passe muito disso. Ok? Itaú já estava num ponto mais forte de resistência. Hoje chegou a corrigir um pouquinho, mas se recuperou. Também não estava com uma cara muito forte para venda e eu continuo não vendo um cenário muito forte para a venda. Tá? O intraday desse papel está um pouquinho mais bagunçado. Tá? Chegou a romper a mínima de sexta-feira, mas não configurou com isso oportunidade na ponta vendedora. Agora a gente ajusta o suporte para cá. Banco do Brasil, sim, já estava mais interessante para uma venda. A perda mínima de sexta permitia vendas, essa venda foi acionada. O papel não fechou muito bonito para vendas, né? Conseguiu retornar para cima da média móvel de 200, deixar uma sombra inferior grandinha, mas a venda foi gerada. E eu levo muito mais fé que Banco do Brasil corrige do que Bradesco e Itaú. Tá? Continuo achando isso. Só o fechamento desse gap aqui já seria suficiente para tornar a operação uma operação bem boa. Tá? No intraday, Banco do Brasil tentou o rompimento dessa zona de suporte. Lembrem, e eu mencionei hoje no Last Live, rompimento seco aqui é perigoso. O ideal seria buscar a formação do primeiro movimento, que houve e foi desconfigurado, ou alguém muito agressivo buscar a venda a partir deste ponto, né, que teria sido acionada e teria gerado stop pela média móvel de 9, logo acima desse próprio candle aqui. Então houve uma tentativa de uma forma mais agressiva que não desenvolveu. E agora no intraday o papel não fica muito claro. Né? A gente teria que ter para operar na venda ou alguma coisa associada à linha d'água ou rompimento desse fundo aqui. Não está descartada a possibilidade de uma alta intradiária. Ainda no setor de bancos, BBTG11 vem corrigindo, né, dentro desse canal de alta. Por enquanto, uma correção comportada. A gente segue dentro de uma boa tendência de alta. Banrisul já testava uma resistência importante na sexta-feira. O que andou era de dúvida, o ideal era buscar, caso quisesse tentar uma operação na ponta vendedora, eu via como sendo mais prudente esperar a formação de um candle preto, que nós tivemos hoje. Então agora a possibilidade de uma venda aqui fica mais interessante na perda mínima de hoje. Agora eu posso fazer inclusive isso aqui. Ok. A gente teria suporte por volta dos 6 a 5,96. Suporte curto prazo.
E Sambi 11, junto com o Banco do Brasil, na sexta-feira, era o fechamento mais convidativo para vendas pela perda mínima. O papel acionou a venda, e está com cara de continuar no movimento corretivo. A gente tem suporte por volta dos 16,40. Outros papéis. Alpa 4 rompeu no dia 25 de fevereiro. Nós mencionamos que valia a pena uma compra, estava distante da média móvel de 21 períodos, por isso o ideal seria montar uma meia posição e caso houvesse um movimento corretivo, a gente poderia avaliar uma segunda posição. Bom, o papel está desenhando um novo movimento, um movimento corretivo para cima do suporte. É verdade que a compra tendo sido feita no dia 25, tendo um alvo de volatilidade de 4,17, teria alcançado o RP já. Então agora a gente volta para um patamar interessante, mas o candle de hoje ainda não convence muito. Tá? Então a gente fica atento à formação de um candle mais comprador. BVMF, vendo um forte movimento de alta, tinha fechado estressando uma zona de resistência na sexta-feira. Hoje entra a pressão vendedora, um candle de baixa. De certa forma, um aramia, perda mínima, abriria espaço para um movimento corretivo em busca da faixa dos 12,95, onde existe suporte. Tá? O intraday desse papel está interessante. A gente tem aqui um cenário de Opening Power Breakdown, selecionado na perda de 13,82. Tá? Um alvo daí provavelmente seria essa média móvel de 200 no intraday. Eu havia mencionado também um Opening Power Breakup em Bradesco, né, na sexta-feira, mas esse setup não foi acionado na abertura de hoje. DIR 3 faz um candle bem pequenininho com uma boa sobrecompra, né, estressando essa zona de resistência, que é uma referência importante no atual cenário. Pode ser um argumento para venda desde que trabalhado com estoque muito curto. Tá? Se tivesse um volume mais significativo, seria uma venda bem ranqueada. Mas assim, apenas chama atenção. Também é bom frisar que não é um papel de muita liquidez. Embraer não fechou a semana muito bem. Tá? Ela teria espaço para prosseguir no movimento de queda para testar melhor essa zona de suporte por volta dos 21,30. Tá? Mas devido já ao bom nível de sobrevenda, era possível que o papel já repicasse. Então era bom de ficar de olho em Embraer. A gente não chegou a mencionar compra para Embraer, né? Só era um papel para ficar de olho. O candle de hoje já é mais convidativo por uma tentativa de compra na superação da máxima de hoje e de sexta-feira. Tá? Mas essa zona aqui, próxima à média móvel de 200 até a faixa ali dos 26,80, seria uma resistência bem importante. Tá? É um papel para, no mínimo, olhar no intraday. Tá? O rompimento dessas máximas no intraday, acho que seria o melhor argumento. Melhor do que operar direto em swing trade, mas não pode olhar o intraday. Se fizesse essa operação, eu buscaria um stop abaixo da mínima de hoje. Então, é um stop, seria um trade com objetivo curto. Se a gente tivesse um sinal de reversão aqui, a gente poderia tentar segurar essa posição por mais tempo, porque o viés altista, a tendência de alto de longo prazo não teria sido ameaçada. Fleury não é um papel que eu costumo operar. O papel rompeu esse canal de baixa, dobrou o canal e agora faz um candle convidativo para venda, perda mínima mais prazo. Então, para o movimento corretivo que teria suporte provavelmente por volta dos 17,20. Gol já entregou um movimento que eu imaginava. Agora vai ficando cada vez mais próximo de iniciar um movimento corretivo. O stop ficar muito caro com o candle de sexta-feira. O candle de hoje permite até um stop mais barato, né? Mas não é bem o papel que eu estaria me arriscando a operações. Eu gostaria mais de ver o papel corrigindo para próximo
de 2,67, a gente tem o suporte do gap, ou talvez até uns 2,30 e tantos, 2,40, para daí buscar novas compras. MAG 3, o papel que gerou compra no dia 19, é um rompimento bem bonito, já teria alcançado o alvo por volatilidade já no próximo candle, tá? E desde então vem corrigindo. Essa correção atingiu o suporte em 14,95 e hoje o papel reage com reentrada de volume. Tá? Talvez o sujeito que entrou aqui não encerrou posição ainda, estava buscando a possibilidade de uma correção para acrescentar a posição. Então seria agora. Só que o candle realmente não facilitou muito, né? Porque uma entrada clássica dentro do meu modelo pela superação da máxima já fica muito próximo desse topo, então complicou bastante. Mas de maneira geral, o movimento que MAG 3 está desenhando é bonito, rompeu bonito, recuou, sentiu suporte, retoma o movimento, retoma o volume, e acredito que o papel vai conseguir buscar os 17,30, que é o topo lá de maio de 2015. Magazine Luiza não perdeu a mínima de sexta-feira, faz um doji, um candlezinho bem pequenininho. A perda mínima pode tornar um movimento corretivo. Tá? Pode valer a pena pelo stop ser bem barato, tá? Mas não é o sinal mais forte de reversão. Pelo menos acompanhar no intraday tem um cenário interessante. São Martinho gerou stop para compra do dia 2, e o fechamento de sexta não havia deixado muito claro se era uma violinada ou se a gente deveria considerar realmente um rompimento falso. Como o papel não conseguiu recuperar hoje, ficou com cara de rompimento falso. A gente pode até ter um repique a curto prazo, mas as chances do papel não desenvolver bem e voltar a cair para buscar o suporte aqui dos 44 se tornaram bem significativos. Tá? Essa chance cresceu bastante. Tá? Então provavelmente a gente não vai ter uma nova entrada por correção, como poderia ser no caso de um mero papa stop. TGMA3, papel de liquidez ínfima, tá? Bateu numa zona de resistência distante da média móvel de 20 períodos, entrou um sinal vendedor aí com bom volume. Poderia ser uma boa venda se tivesse mais liquidez, se tivesse aluguel, enfim. Então é mais só pra gente dar uma olhada. E por fim, eu acho, TIMP3, nós vimos o papel ganhando força a partir do dia 26, era possível buscar compras, o papel andou legal. E o candle de hoje sinaliza boa possibilidade de estar marcando um topo no curto prazo, a ser confirmado pela perda mínima do candle de hoje. Não acho que vale a pena operação de venda no swing trade. Como eu disse anteriormente, o cenário ainda não está muito seguro para vendas de swing trade, mas se tivesse, isso aqui poderia ser uma boa venda, tá? Talvez surja alguma oportunidade de intraday, enfim, tá aí uma alternativa na mesa. Então é isso, pessoal, isso aconteceu na segunda-feira. Eu vou ficando por aqui, agradeço a audiência de vocês, até amanhã.